os votos. Hoje nós temos uma população muito mais fiscalizadora, que acompanha o voto do seu parlamentar. As pessoas têm que pegar o avião, têm que ir para suas bases e elas estão sendo cobradas. Então, não adianta mais só dar cargos para os partidos políticos para ter votos. Tem que ter... Até porque o parlamento hoje domina boa parte do Grande parte do orçamento, né? mas as pessoas estão sendo muito mais cobradas. As pessoas estão muito mais vigilantes sobre o voto do seu deputado. Antigamente a pessoa, isso era público, você chegava 2 anos depois da eleição, você perguntava para o cidadão, ele não sabia nem quem que ele tinha votado para deputado. Hoje não, as pessoas estão lá. Eu todo dia, toda votação, eu recebo crítica ou recebo parabéns pela minha votação, pela minha atuação no Congresso Nacional. Então, não adianta, o presidente Lula vive num outro tempo. É um homem defasado. É um homem que não está sintonizado com esse novo momento da política, que as pessoas têm que ser cobradas com as suas ações, com as suas votações, e tem que prestar conta do seu mandato. E é por isso que o governo não tem base política e corre um sério risco dessas medidas provisórias não serem votadas, que é um absurdo no último dia. O que o senhor acha que garantidamente passa? Difícil. Hoje lá as lideranças estão dizendo que iam derrubar as medidas provisórias, mas eu espero que não se avalie as medidas provisórias por ser governo e oposição, se elas são boas ou não para o país. Eu acho que isso que é importante. Essa medida provisória de aumentar para 37 ministérios, eu sou radicalmente contra. Eu acho que nós tínhamos que enxugar ainda mais o número de ministérios, diminuir ainda mais o número de cargos nesses ministérios. Mas o viés do governo federal era outro, só pensa em cargos para a companheirada, cargos para o PT. E isso eu vou ser contra o aumento de ministérios, né? A Câmara vai votar agora, tem para votar agora às 18 horas e o Senado amanhã. Mas eu vou me posicionar, sempre me posicionei contra aumento de cargos aqui em Brasília. Uma das principais polêmicas dessa medida provisória da esplanada, que organiza os ministérios do governo Lula, é a perda que se deu para o Ministério do Meio Ambiente. O senhor acha que foi de fato uma perda ou não foi? Como é que é a posição do senhor nessa história? Eu sou totalmente favorável. Hoje o Ministério do Meio Ambiente é controlado por ONGs. ONGs que recebem recursos internacionais, que não colocam os interesses do nosso país acima dos interesses dessas ONGs. Então eu sou radicalmente favorável a essa medida de tirar. Nós temos uma ministra que é uma pessoa completamente vinculada a essas ONGs, não coloca o interesse nacional acima dos interesses dessas ONGs. Nós defendemos o meio ambiente. Eu dei um exemplo agora há pouco do marco do saneamento. Cadê que a Marina foi favorável a nós trazermos saneamento básico para a população e evitarmos esse desastre ambiental que todos os dias se comete de jogar os dejetos diretamente nos nossos rios? Então, ela só se importa nas questões internacionais, nas pautas internacionais e evitar o desenvolvimento do nosso país. É lógico que nós temos que preservar o meio ambiente, evitar as queimadas, evitar o desmatamento. Isso é muito importante, mas não para atender interesses de ONGs, e sim para atender o interesse nacional. Então a Marina perde essa queda de braço na avaliação. Não tem dúvida, ela não tem credibilidade hoje no Congresso Nacional porque ela é totalmente vinculada às ONGs internacionais. O posicionamento do senhor em relação ao marco temporal, qual é? Aproveitando que nós estamos falando desse assunto da demarcação das terras indígenas, a possibilidade da ampliação das áreas para indígenas. Eu sou radicalmente contra. Nosso país não pode. A quantidade de índios. Você tem, se fala muito, eu vou dar um exemplo aqui dos Yanomamis. Lá são 20 mil índios para um estado do tamanho de Santa Catarina. Não tem como. Você demarca a terra, às vezes, para 10 índios lá. Não tem como. Eles têm que ser respeitados, têm que ser valorizados, tem que se até dar a oportunidade para eles poderem crescer na vida, progredir, aumentar o seu nível de faturamento das suas reservas, mas não colocando ainda, aumentando mais essas reservas que se tornam extremamente desnecessárias no nosso país. Nós temos que ter um país que tem uma responsabilidade com o mundo de produzir alimentos de forma responsável, mas não é aumentando a área para indígenas, para poucos índios no nosso país, que nós vamos solucionar isso. E o senhor acha que vai haver um confronto entre a decisão do STF e o que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que papel o Senado Federal vai fazer nessa questão? Porque a votação do Senado deve ser posterior à votação do Supremo Tribunal Federal, não? Olha, o que acontece é que quem tem que legislar é o Congresso Nacional. O Supremo tem que julgar. Se o Congresso Nacional fizer essa votação, o Supremo não pode fazer nada. Que o direito de legislar no nosso país é do Congresso Nacional. E o senhor acha que o Supremo vai se portar como? Não, se nós votarmos, eu não tenho dúvida que o Supremo vai ser totalmente obediente a
essa decisão do Congresso Nacional, que cabe ao Congresso Nacional legislar. O Senado corre para votar antes? É o que tem que acontecer. Hoje nós temos maioria para votar. Então, o que pode acontecer é o presidente do Senado não colocar em votação, né, para atender o governo, mas seria um absurdo. O senhor acha que pode acontecer? Olha, eu espero que não, né? Eu confio no presidente Pacheco que ele deva colocar em votação. Ele não pode ser, ele não é dono do Senado, ele tem que respeitar a maioria. E a maioria quer a aprovação desse marco. O Legislativo tem muitas comissões parlamentares de inquérito em funcionamento no momento, uma delas é a CPMI, que foi um pedido da própria oposição ao governo Lula. No final das contas, pelo andar da carruagem, o senhor acha que a CPMI do 8 de janeiro pode ser um tiro no pé ou não? O senhor acha que ela vai trazer um resultado esperado pela oposição? Olha, nunca aconteceu, eu já tenho 30 anos de parlamento, de uma CPI ser boa para o governo. Ela já iniciou, a forma como ela foi instalada foi por conta de ter vazado aqueles vídeos que tornaram público o que aconteceu naquele dia. Então a verdade vai voltar. Eu sei que o governo criou toda uma expectativa de fazer uma maioria, mas quem comanda a CPI não é o relatório final, é o que ela descobre, é o que ela vem a público, é o que as pessoas tomam conhecimento. E as pessoas tomaram conhecimento, que na prática aquilo foi uma grande farsa, que se permitiu que a população, aquelas pessoas invadissem e depredassem naquele triste episódio do nosso país. Então, eu espero que as pessoas que estejam lá tenham total foco em esclarecer os fatos e quem são culpados por atos ou omissões naquele triste episódio do nosso país. O senhor acha que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro também podem sair chamuscados dessa história? Olha, eu não defendo passar pano ou proteger pessoas que cometeram crimes, não. Se forem apoiadores do presidente Bolsonaro, ele tem que pagar por aqueles atos. Mas eu tenho certeza que a população vai se surpreender ao descobrir quem realmente foi culpado por aqueles atos absurdos e podem ter certeza, não são apoiadores do presidente Bolsonaro. Ministro, nessa história toda envolvendo o 8 de janeiro e principalmente o pós-8 de janeiro, o ministro da Justiça do presidente Lula tem ganhado um protagonismo, o Flávio Dino. E a direita sempre aponta nomes que podem substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro, que são potenciais caso ele esteja inelegível, e a esquerda sempre reclama e fala sobre isso, de não ter um nome que possa ser um sucessor do Lula. O senhor acha que o Flávio Dino vai ganhar força para ser um nome da esquerda para 2026 ou o senhor acha que isso não vai acontecer? Outros nomes podem ganhar à frente? Eu acho muito difícil o PT apoiar outro nome fora do PT. O PT sempre, historicamente, só apoia o PT. Né? O Flávio Você acha que cooptar esses nomes para o Partido dos Trabalhadores seria uma opção? Difícil. O PT é um partido muito paulista. Acho muito difícil não ser o sucessor do presidente Lula, o candidato, não ser lá de São Paulo. Eu que conheço muito o PT, não é da sua história, não está no seu DNA isso acontecer. Eu não vejo o tamanho do ministro Flávio Dino para ser sucessor do Lula, não. Então o senhor acha que esse não poderia ser o Haddad, que é o único petista dessa estatura que... Eu acho porque que Boulos, por exemplo, está no PSOL, o Dino está no PSB. Eu acredito que o sucessor natural do Lula, que está sendo preparado por escolha pessoal do Lula, é o Haddad. E por isso que ele é tão, às vezes, atacado dentro do próprio partido, de outros ministros que querem derrubá-lo. Fogo amigo. Fogo amigo. Hoje nós temos ali uns 8 pretensos candidatos dentro do PT que atacam o ministro Haddad diariamente. O senhor acha que ele vai ter força em 2026, caso ele seja um nome, não o Geraldo Alckmin? E o que o senhor avalia do Geraldo Alckmin no cenário político? Não, o Geraldo Alckmin, eu sou admirador do presidente Alckmin. Fiquei triste com a posição dele, de tudo que ele falou do Lula e depois estar junto com o Lula. Mas eu sou um admirador da história do presidente Alckmin. Mas ele já foi completamente isolado agora no governo. O Alckmin, que na transição até tinha alguma certa importância, hoje é uma pessoa que foi colocada de lado, né? Que não tem a menor importância mais no processo político, que é uma pena, que é um homem experiente que podia estar ajudando o Lula.